A mais uma aula de máquinas elétricas. Hoje nós vamos falar um pouquinho do modelo elétrico de um motor de indução. Mas antes eu preciso passar por algumas revisões para que a gente entre propriamente dito nesse modelo elétrico. Como nós vimos na aula passada, um motor de indução ele pode ter dois tipos de rotor. Um rotor que ele é bobinado, portanto ele possui aqui várias espiras nessas ranhuras, e um motor que a gente chama de rotor de gaiola, segundo a literatura, por se parecer com uma gaiola de esquilo. Conforme eu já havia dito, nunca vi um esquilo, nem muito menos a gaiola dele. Então eu acredito que se pareça. Esse rotor ele é um rotor compacto, e que se tem aqui no lugar das espiras são essas chapas metálicas, né? Que elas são curto-circuitadas entre si, mas isoladas umas das outras. Isso funciona como se fosse uma espira. Então, na verdade, a gente tem aí também um conjunto de espiras tal qual no rotor bobinado. A diferença é que essas espiras são formadas por chapas. Conforme nós tínhamos visto na aula passada, essas chapas elas podem estar na diagonal. Isso para evitar zumbido à medida que esse rotor gira. Então, tudo vai depender da frequência de giro para que se crie a necessidade ou não de diagonalizar essas lâminas. A diferença básica entre elas é isso, a constituição física. Agora, existe uma outra diferença substancial que define praticamente o tipo de aplicação que se tem, que é o acesso a essas espiras. No rotor de gaiola, essas espiras não estão disponíveis para o usuário, ao passo que no rotor bobinado se tem acesso a essas espiras, né, ali naquela caixa de conexões do motor. Não para que se alimente. Nós vimos que o motor de indução se alimenta somente o estator da máquina. E o rotor, ele nada mais é do que um induzido, né? Nele serão induzidos ali campos magnéticos, tensões e campos magnéticos, que vão interagir com os campos magnéticos girantes do estator da máquina. Isso vai promover um certo escorregamento, daqui a pouquinho a gente vê um pouquinho mais de detalhe desse escorregamento, e é esse escorregamento que faz a máquina funcionar. O detalhe é que a gente precisa, dependendo da aplicação, se for motor de grande porte, por exemplo, se for partir cargas muito pesadas, a gente precisa de ter acesso às bobinas desse rotor para a gente corrigir fator de potência. E com isso a gente conseguir partir uma carga com mais facilidade. A gente vai ver detalhes disso daqui a pouco. Então, só para resumir do ponto de vista da aplicação, no rotor bobinado a gente tem acesso a essas espiras para corrigir fator de potência, e no rotor de gaiola a gente não tem acesso. Portanto, não se corrige o fator de potência. Portanto, dependendo da carga, não se pode usar motor com rotor de gaiola, porque você não vai conseguir partir essa carga. Claro que tem ali algumas classes de rotor de gaiola que compensa essa falta de acesso externo para que se consiga, então, partir cargas mais pesadas. Mas são artifícios que aí depois a gente vê como são esses artifícios. A maioria das vezes na indústria, o que vai se ter, então, motor de indução por ser barato e bobinado para que se tenha acesso às espiras desse rotor. Bom, então, conforme havia dito, esse rotor, seja ele de gaiola ou bobinado, ele vai sofrer uma indução de campo, daí o nome de induzido ou motor de indução. E esse fluxo que surge no rotor, então, ele vai interagir, conforme eu disse, com o campo girante da máquina. A gente alimenta ali, geralmente, motor trifásico, né, com as fases R e ST. Essas fases vêm da concessionária, elas são defasadas de 120 graus umas nas outras, então cria naturalmente um campo girante ali. E esse campo girante, então, vai produzir um campo no rotor que interage, só que interage com um certo atraso. Esse atraso a gente chama de escorregamento. O eixo da máquina, basicamente, é a potência mecânica. Então, a gente tem ali uma defasagem do giro do eixo do motor, que é a potência mecânica, em relação ao sistema girante de campos do rotor, do estator dessa máquina. Então, a essa diferença que dá-se o nome de escorregamento. Escorregamento, a máquina não funcionaria.
E aí nós vamos ver detalhe disso um pouquinho mais para frente. Então, conforme eu disse, a gente tem, então, o estator dessa máquina, que a gente tem lá no rolamento trifásico. Então, a gente tem aqui essa bobina vermelha, por exemplo. A gente teria aqui o norte, o sul. A bobina azul, suponha que a gente tivesse aqui o norte e o sul. E a bobina verde, suponha que tivéssemos aqui o norte e o sul. Então, né, na carcaça dessa máquina, a gente tem ali 360 graus e essas bobinas estão defasadas entre elas de 120 graus, conforme eu já havia dito. E aí, em cada uma dessas bobinas, a gente liga as fases, né, R, S e T, por exemplo. Então, a gente teria acesso às pontas desses fios, né, que seriam 6 pontas. Então, a gente tem aqui a bobina 1, com a ponta 1 e a ponta 4, a bobina 2, com a ponta 2 e a ponta 5, e a terceira bobina teria uma ponta 1 e a outra ponta 6. A gente tem acesso a esses 6 fios, e mais um neutro, né, na verdade, 7, sétimo fio, e a gente tem acesso também às bobinas do rotor dessa máquina. As bobinas aqui, então, do estator, a gente pode interligá-las, por exemplo, em estrela, ou seja, a gente fazer esse tipo de ligação aqui, conforme nós havíamos visto isso na aula passada. Então, a gente tem esse tipo de ligação aqui. E aqui a gente teria as pontas 1, 2 e 3. Ou poderíamos ligar dessa forma, né? O final de uma bobina no início da outra bobina. Ou seja, e aqui a gente teria as alimentações com R, S e T, por exemplo. E aqui, aqui na ligação em estrela, R, S e T. Aqui, do ponto de vista do nosso desenho, essas bobinas, então, essa ligação seria... Vou apagar esse filme outro aqui, que não me interessa agora. Essa ligação seria da seguinte forma. Final da bobina, o lado 4 a gente liga no lado 2, o lado 5 a gente liga no lado 1, e o lado 6, então a gente volta e liga no primeiro, ou seja, a gente teria essa ligação aqui. Então esse é o motivo pelo qual a gente tem acesso às bobinas do estator da máquina. A gente fazer essas ligações estrela ou triângulo. E, repetindo mais uma vez, correndo o risco de ser muito repetitivo, mas eu preciso que vocês guardem isso, a gente tem acesso também às bobinas do rotor para que a gente interfira ali, principalmente no fator de potência, e a gente vai ver como é que a gente faz isso, para que a gente consiga partir uma carga com maior torque, portanto, com uma possibilidade grande de a gente girar esse eixo e não travando. Bom, então aqui só para exemplificar, a gente tem um campo girante aqui do rotor, com o norte e o sul, o norte em vermelho e o sul em verde, e esse campo nada mais é do que, nada mais está fazendo do que perseguir aqui o campo do estator dessa máquina, que a gente também está vendo aqui em verde e em vermelho. Então, o campo do rotor, observem vocês que pelo desenho, ele está ligeiramente defasado. O campo externo, que é esse campo que está aqui no estator da máquina, com o campo interno, que é esse campo que está aqui no rotor dessa máquina. É essa defasagem que a gente dá o nome de escorregamento. Aqui a gente tem uma vista um pouco mais separada, né, para que a gente entenda. Então, se a gente pegar aqui essas fases, a gente tem aqui a fase R, a fase S e a fase T. Essas fases vêm lá da concessionária e a geração está defasada de 120 graus. Então, a gente liga isso nas bobinas do motor, que também estão defasadas de 120 graus, e o que a gente tem é o seguinte, por exemplo, Opa. É bom que eu perco o ponteiro desse mouse toda hora. E acaba riscando onde eu não gostaria. Mas faz parte da brincadeira. Vamos de novo. Então, se a gente pegar aqui essa fase R, esse campo ele vai ao máximo, depois ele retorna a zero, depois ele inverte. Isso faz... Se você está subindo e descendo e deslocando isso no tempo, que você tenha uma senoide.
ficou igual o meu nariz aqui no meu desenho. Mas, enfim, é um movimento de subir e descer associado a um deslocamento temporal. O mesmo ocorre nas outras fases. Então, o que nós vamos ter, e se vocês perceberem como é uma soma fasorial, se a gente somar isso ponto a ponto, em cada instante de tempo, a soma final, a soma instantânea tem que dar zero. Mas aqui não nos interessa somar essas tensões, o que nos interessa é produzir campos magnéticos. E esses campos, observem vocês que eles estão orientados em posições diferentes, haja vista que as bobinas estão fisicamente defasadas, ou seja, elas também estão em posições diferentes. De sorte que o que a gente enxerga como efeito é a interação desses três movimentos de campo no estator da máquina. Isso produz este efeito aqui, ó. Ou seja, a gente tem um campo girante no estator da máquina e o rotor tentando acompanhar. Nele é induzido também um campo magnético oposto, né? Ele é um campo de reação. Então, o que ele vai fazer é tentar perseguir esse campo girante o tempo todo. O detalhe aqui é o seguinte: nós temos um gap nessa máquina, que esse gap está exagerado. Na verdade, a distância entre o rotor e a parte fixa da máquina, que é o estator, é bem pequena. Para vocês terem ideia, um gerador lá de Itaipu, essa distância, e são geradores gigantes, essa distância entre o rotor e o estator da máquina é mais fina do que um dedo. Ou seja, está bem próximo ali. Exatamente para que esse gap seja pequeno. Esse gap ele vai ter uma relutância, porque é ar, então ele tem uma relutância diferente do material ferromagnético onde foi enrolado essas bobinas e, consequentemente, diferente também do material ferromagnético que foi enrolado as bobinas do rotor, né? E como esse buraco, esse gap, está entre esses dois materiais ferromagnéticos, ele recebe o nome de entreferro. E claro que o fluxo gerado aqui, preferencialmente, vai escolher o rotor. Por quê? Porque é o caminho com a menor relutância possível, né? Esse campo não vai dar a volta por aqui, porque esse caminho possui uma relutância maior. Entenda por relutância a resistência ou a oposição à passagem de fluxo. Então, o caminho natural do fluxo do estator é para o rotor. E é por isso que ali, nele, rotor, são induzidos o campo magnético, que vai se opor ao campo magnético de origem que vem do estator da máquina. Por isso que ele tem polos opostos. E como ele gira por reação, o rotor ele também vai girar tentando acompanhar esse movimento. O detalhe é que existe um movimento relativo que ele é necessário. Então, imagine vocês o seguinte: dentro de um ônibus, dois passageiros sentados um do lado do outro no banco. O ônibus está em movimento, mas eles, dois passageiros, possuem um movimento relativo, um em relação ao outro, que é zero. O mesmo ocorre com o estator. Se esse movimento relativo for zero, não tendo velocidade, não existe produção de campo magnético. Não existindo produção de campo magnético, não tem reação, esse rotor não giraria. Mas o fato é que o estator da máquina obrigatoriamente irá girar devido ao fato de ele estar ligado na rede da concessionária, que por si só gira em 120 graus. Então, isso cria um movimento relativo diferente de zero. Quando isso ocorre, você tem, então, linhas de fluxo magnético atravessando o rotor. Ora, com uma velocidade diferente de zero, a velocidade relativa é diferente de zero. Isso, então, faz criar um campo induzido no rotor. Como ele precisa de uma diferença de uma velocidade relativa diferente de zero, é preciso, então, que o estator defase para que linhas de campo atravessem as espiras do rotor para que o rotor reaja. Então, o rotor sempre estará atrasado, o giro do motor, o giro mecânico do rotor, ou seja, o eixo, sempre estará defasado em relação ao giro elétrico do estator.
A essa diferença de defasagem a gente dá o nome de escorregamento. É exatamente esse escorregamento que vai fazer essa máquina funcionar. Aqui, então, só para a gente ter uma última visão do que eu acabei de dizer, a gente tem aí essas 3 bobinas defasadas de 120 graus, e aí cada hora você vai ter o campo numa dessas bobinas. E cada hora, então, essas bobinas vão criar nesse rotor um campo magnético induzido que vai se opor ao movimento do campo magnético do estator da máquina. Ora, isso faz, então, com que o rotor fique perseguindo o campo magnético do estator o tempo todo. Conforme eu disse, com uma ligeira diferença de velocidade, velocidade mecânica do rotor com a velocidade elétrica do estator, e essa diferença, conforme eu já disse, a gente chama de escorregamento. Bom, isso aqui eu já disse, preferencialmente esse fluxo do estator vai preferir passar pelo rotor. Bom, e aí a gente então consegue calcular com base na frequência da rede e o número de par de polos, a gente consegue estimar qual que é a velocidade do rotor dessa máquina. A velocidade a gente está dando o nome de N. E aí então a gente tem que a equação é 60 vezes a frequência da rede, que no nosso caso aqui é 60 Hz, dividido pelo número de par de polos. Então se a gente tem um motor com apenas um par de polos, só um norte e um sul, então nós vamos ter 60 vezes 60, que dá 360, dividido por 1, ou seja, a velocidade desse eixo ele será de 3.600 rotações por minuto. E à medida que a gente vai aumentando o polo, essa velocidade, o par de polos, né, essa velocidade vai diminuindo, mas compensação, você tem ali um maior controle sobre a velocidade desse motor. Quanto maior o número de polos, mais fácil é controlar a velocidade desse motor, porque você tem mais precisão. Então, motores de passo, por exemplo, que precisa de um controle muito preciso, né? Ele tem vários polos, mas aí esse motor ele não é um motor de indução, então nós não vamos falar sobre ele aqui agora. Essas mesmas contas estão apresentadas aqui com uma frequência de 50 Hz, mas isso aqui está bem distante da nossa realidade. Essa frequência de 50 Hz é Uruguai, Paraguai, aqui no Brasil são 60 Hz. Bom, tem equação, pode ser que a equação, ao invés de se referir ao par de polos, ele se refira ao polo. Então, o que acontece é que a gente põe um 2 para multiplicar aqui. Então, a gente diz, por exemplo, que essa máquina ela tem um polo norte, por exemplo. Então, aí, multiplicando por 2, a gente volta a ter aí o par de polos novamente. Ou seja, é um detalhe da equação, pode ser que seja apresentada essa equação aqui para vocês, ou pode ser que seja apresentada essa aqui, mas no fundo é a mesma coisa. A diferença é que você multiplicou por 1, ou seja, multiplicou por 2 o numerador e por 2 o denominador. Então, 60 vezes 2, 120, par de polos vezes 2, 2p. Mas, ou seja, a equação é a mesma, é só a forma de representar. O detalhe aqui extremamente importante que eu preciso resgatar com vocês é referente lá à lei de Lenz, que a gente viu lá na revisão de eletromagnetismo. E Lenz diz o seguinte, olha, se você tem um fio curto-circuitado, portanto uma bobina, e essa bobina pode ser um fio enrolado, ou ela pode ser uma chapa lá do rotor, né, que a gente tem essas mesmas condições aqui, se você, então, movimentar essa espira dentro de um campo magnético, dentro de uma indução magnética, e por indução magnética, a gente não considera H, mas a gente considera a concentração de H, que aí a gente não chama de linhas de campo, a gente chama de indução magnética. Então, se a gente tem um fio com determinado comprimento, aqui a gente pode estar falando do comprimento da bobina, ou do comprimento desse circuito aqui, em caso de rotor de gaiola. Então, a gente tem uma bobina com um certo comprimento, imerso a uma indução magnética, se deslocando com uma certa velocidade. E isso vai induzir, então, uma tensão. No nosso exemplo, uma tensão no rotor. E observem vocês que essa tensão ela depende da velocidade.
E no caso do rotor, essa velocidade é a velocidade relativa, ela está associada ao escorregamento. Então, veja bem, sem escorregamento, velocidade zero. Velocidade zero, nenhuma tensão induzida no rotor da máquina. Ora, nenhuma tensão induzida, não se tem fluxo. Se a gente pegar aqui, ó, tensão, ela depende da variação do fluxo no tempo. Ô, inferno. dt. Vou aproveitar esse rabisco aqui para torná-lo um T. Ora, se essa tensão é zero, significa que o fluxo é zero. Se o fluxo é zero, você não tem interação, esse rotor está parado. Então, é necessário que haja o quê? Velocidade relativa entre o rotor e o estator da máquina. A essa velocidade relativa, mais uma vez, dá-se o nome de escorregamento. Essa equação é só para mostrar para vocês que sem escorregamento não se tem motor girando numa máquina de indução. Ora, e aqui então a gente tem uma curva de conjugados. Eu vou falar sobre ela assim rapidamente, mas eu vou dar muita ênfase para ela na próxima aula, onde nós vamos discutir um tanto de coisas em cima dessa curva de conjugado. Então, primeiramente, esse conjugado motor, ele tem a ver então com torque, ou seja, conjugado. Torque nada mais é do que uma força que gira, que é o caso do motor. E aqui a gente tem a velocidade de rotação desse rotor, que está nesse eixo aqui. Então, observem vocês que na partida do motor, a gente tem um conjugado de partida que ele é maior do que o conjugado nominal. Ou seja, quando a máquina estiver em pleno funcionamento, ela terá aqui esse valor de conjugado, mas ela terá uma velocidade aqui, ó, próxima a 80% da velocidade, ou perdão, ela estará próxima a 100%, né? Está aí a 0,90 e tantos por cento, ou seja, ela entrou em regime permanente. Em outras palavras, ela entrou em rotação nominal, está aí a 99% desse giro. Quando isso acontecer, quando ela estiver assim, o eixo estiver girando em plena velocidade, o torque, ou seja, o conjugado dessa máquina terá esse valor. Agora, observem vocês que na partida, ou seja, rotação igual a zero, esse conjugado da máquina ele é maior do que o conjugado nominal. E ele é diferente do conjugado máximo. O conjugado máximo, ou seja, o torque máximo dessa máquina, ela vai estar aí a mais ou menos 80% da velocidade nominal. Isso para a gente é um problemão. Porque, veja bem, eu preciso deste conjugado na partida. Porque pode ser que eu parta com carga. Se eu tiver partida vazio, problema nenhum. Dou partida no motor, quando ele chegar a 80% da velocidade nominal, eu ponho carga nele. Maravilha. Mas isso nem sempre é possível. Na maioria das vezes a gente tem que partir esse motor com carga. E na partida, olha que lixo de conjugado que a gente tem aqui. Ele é maior do que o conjugado nominal, mas ele está distante do conjugado máximo. E aí a gente precisa aumentar esse conjugado de partida para que a gente consiga garantir a partida dessa carga. E aí, senhores, a diferença entre o conjugado rotor, né, e a velocidade do campo girante é que a gente dá o nome de escorregamento. E aqui a gente tem, então, a energia do primário, que é a energia elétrica. O primário dessa máquina é o estator. E a gente tem aqui a energia do secundário. E a energia do secundário nada mais é do que o rotor dessa máquina. Então, nós temos um giro do estator, que é um campo elétrico, que vai estar em RPM. E nós temos esse eixo girando com uma velocidade mecânica, aqui é uma velocidade elétrica, o rotor uma velocidade mecânica, que também vai estar em RPM. Ou seja, a diferença do giro elétrico para a diferença do giro mecânico é que a gente está chamando de escorregamento. E escorregamento, obviamente, na verdade, isso aqui tinha que estar aqui.
Então, obviamente, esse escorregamento faz com que essas velocidades sejam diferentes. Na maioria das vezes, a gente dá esse escorregamento em percentual. Portanto, a gente pega aí a entrada menos a saída dividido pela entrada. Então, isso, por exemplo, um escorregamento de 20%, 0,2. Nós vamos fazer essas contas todas na próxima aula. Escorregamento de 30%, quais são as condições da máquina. E a gente vai ter que fazer esses cálculos, sabe? Partir essa carga com esse escorregamento de 20%, depois aumentar esse escorregamento para 40%, quando o escorregamento tiver 40%, a 60%. Perdão. Isso. À medida que a velocidade aumenta, o escorregamento diminui. Então, na verdade, a gente vai diminuir esse escorregamento para poder fazer esses cálculos. Então, porque são inversamente proporcional, né? À medida que a rotação aumenta, o escorregamento diminui. Bom, aqui é só uma prévia dessa curva. Eu vou perder muito tempo. Perder não, eu vou gastar muito tempo na próxima aula discutindo as condições de partida no motor, muito em cima dessa curva. Mas para isso eu preciso caminhar um pouquinho mais na teoria para que a gente comece a falar a mesma língua. Então nós temos aqui um motor e nós já vimos lá no transformador que as potências a gente não cria, a gente só transforma. O motor é a mesma coisa. O motor é uma máquina elétrica que gira, só isso. E o transformador é uma máquina elétrica estática. E da mesma forma, a gente precisa de ter dois tipos de energia. Primeiramente, o que nós vamos fazer? Nós vamos converter uma energia de entrada, que é energia elétrica, em uma energia de saída, que é uma energia mecânica. Leia-se torque. Bom, esse torque é potência ativa. Eu estou realizando trabalho. Então, eu estou falando de potência elétrica ativa, watts. Mas esse motor, ele tem ali bobinas. Bobinas nada mais são do que indutores. Desculpe, o lapso de memória aqui. Gastei quase meia hora para lembrar desse nome. As bobinas nada mais são do que indutores. Indutores nós já vimos que precisa de energia reativa para fazer com que esses dipolos magnéticos reajam e mudem de posição e façam todos eles a girar no mesmo sentido. Então é necessário que absorva energia para que esses dipolos mudem o giro, o sentido desse giro. E entenda por dipolo conjuntos de elétrons girando no mesmo sentido. Ora, essa energia, então, ela não realizou trabalho, ela foi absorvida apenas para fazer o componente funcionar. E uma vez que você precisa inverter a tensão dessa bobina, ora, se ela absorveu energia, para você mudar o giro dela, ela tem que devolver essa energia para que ela absorva energia no sentido contrário. Então, essa energia, a gente diz que ela não realiza trabalho, porque, veja bem, realizar trabalho na elétrica é pegar um elétron que está na posição A e colocá-lo na posição B. No caso da energia reativa, a gente pegou esse elétron, trouxe para a posição B, mas depois a gente voltou para a posição de origem, a posição A. Então, veja bem, ele saiu de A e voltou em A. Então, ele não realizou o trabalho. Então, a gente diz que essa energia é uma energia reativa. E aí, veja bem, a gente precisa, então, fornecer para esse motor os dois tipos de energia, que é uma energia total, que a gente chama de energia aparente ou potência aparente. É a mesma coisa, são sinônimos. Que ela é a energia ativa, potência ativa, mais potência reativa. Isso é igual à potência total, que é a potência aparente. Evidentemente, a gente tem perdas jáulicas, que também é potência ativa. Está realizando trabalho, está aquecendo a máquina. Ah, mas você não quer aquecer essa máquina? O problema é seu, a máquina vai aquecer. Mas você, então, é inerente ao funcionamento dela. Haja vista que você está orientando elétrons numa posição, depois para outra. Uma posição, depois para outra. O fato desses elétrons mudar de giro vai fazer essa máquina esquentar, quer você queira ou quer você não queira. Essa energia que faz esquentar, que são as perdas jáulicas, perdas por esterese e corrente de Foucault, elas configuram perdas. Portanto, o fato de aquecer significa que ela está consumindo energia, é potência ativa. Então, a entrada precisa suprir também
a energia dessas perdas. Então, no fundo, a potência de entrada vai ser maior do que a potência de saída, porque você tem que fornecer para esse eixo a potência necessária. Você tem que fornecer para as bobinas o funcionamento dela, potência reativa, e você tem que suprir essas perdas da máquina, que são perdas elétricas, perdas mecânicas no mancal, enfim, perdas no conjunto de escova. Você tem uma série de perdas e você precisa suprir, são perdas de funcionamento que é inerente à máquina. Então, a energia de entrada, então, ela vai ser ligeiramente maior do que a energia de saída. Lembrando aqui aos senhores que eu tenho potência reativa, então, trafegando nos dois sentidos na minha rede. Eu não sei se eu já discuti isso com vocês. Se já, a gente recorda. Se não, a gente... é bom que a gente vai fixar isso aqui. Então, se a gente pegar a nossa concessionária, a CEMIG, ela tem lá, vamos desenhar aqui, ó, um poste. A gente tem aqui o transformador, a gente tem aqui um outro poste, a linha de transmissão, a gente tem aqui a nossa casa. Bonitinho desse jeito que tá aqui, eu vou pôr só uma porta para a gente entrar e não tem janela não. Ora, e a gente está ligado aqui, ó. Isso pode ser a nossa casa, mas pode ser a indústria também. No caso da indústria, ou a nossa casa, tanto faz, nós vamos solicitar ali a potência ativa, porque a gente precisa, então, realizar trabalho. Né? A gente vai acender uma lâmpada, a gente vai girar um ventilador, ligar uma máquina de lavar, enfim. A gente vai precisar de potência ativa para realizar trabalho. Acontece que a nossa casa tem ali motores de tudo enquanto é jeito, né? A coifa da cozinha tem motor, a geladeira tem motor, o forno tem um motor, a máquina de lavar tem motor, a jateadora tem motor, enfim, você tem um monte de motor na sua casa. E motor tem espiras. Espiras são bobinas, e a bobina ela vai exigir também um outro tipo de energia, que é a potência reativa, que a concessionária vai ter que entregar. A diferença é que a energia reativa ela é devolvida para a rede. Então, olha só, eu tenho potência reativa também trafegando no sentido contrário da rede. E aí, para o usuário doméstico, a própria CEMIG ela se incumbe lá de fazer a correção do fator de potência. A correção do fator de potência é o ângulo que vai surgir ali entre as cargas, né? E ele tem a ver com o ângulo aqui da tensão da corrente. A essa defasagem, né? Primeiro, uma bobina, primeiro você alimenta. Depois que esses dipolos foram orientados, é que a bobina deixa passar a corrente. Portanto, a tensão chega primeiro e a corrente chega com um certo atraso. Isso faz, então, que você tenha um ângulo ali de defasamento, e esse ângulo está associado diretamente a essa carga, a esse tipo de carga. E é isso que ela chama de fator de potência. E esse fator de potência, como vocês já devem ter visto isso lá em circuitos elétricos, em sistemas elétricos de potência, ele tem a ver com o cosseno desse ângulo de defasamento, mas ele tem a ver também com o triângulo retângulo das potências, que a gente vai ver daqui, eu vou mostrar esse triângulo daqui a pouco para a gente discutir, que é a potência ativa dividida sobre a potência total, que é a potência aparente. E aí, veja bem, na indústria, o que a concessionária faz? Ela exige que a indústria, então, ligue aqui um banco de capacitores em paralelo. Eu vou aterrar esse sinal aqui. Tá? A indústria vai ligar capacitores em paralelo. Para quê? Para que quando essa energia for devolvida, ao invés dela devolver isso para a rede, ela devolve isso para o capacitor. Por quê? Porque a impedância do capacitor é muito menor do que a impedância da linha. Então, para a máquina é mais fácil entregar isso para o capacitor do que entregar isso para a concessionária. Isso significa, então, que a gente não tem mais essa parcela aqui, ó, trafegando na linha. Isso significa que, do ponto de vista da concessionária, ela só está te entregando potência ativa. Ora, a concessionária enxerga isso aqui, ó. Ela está te entregando tensão sem defasagem com a corrente. Ângulo zero. Ora, essa característica é a característica da potência
ativa. Por isso que a gente diz que o banco de capacitor corrige o fator de potência. Vai mudar a característica do motor? Não. Ele vai continuar consumindo potência reativa. Só que essa potência reativa não é mais devolvida para a linha. E aí, então, a CEMIG enxerga isso aqui, ó, como ela não está mais te entregando potência reativa, ela só enxerga que está te entregando potência ativa. Por isso que ela diz que houve correção do fator de potência. Mas, na verdade, essa máquina esquenta, conforme eu já disse para vocês. Ó, se ela esquenta, ela vai gastar essa energia reativa. Essa troca entre capacitor e a bobina vai consumindo energia, de sorte que de tempos em tempos ela tem que sim repor a energia reativa, mas aí num percentual muito menor. Se não me engano, a CEMIG ela diz que aceita o nosso fator de potência, da indústria, né, em torno de 0,95. Eu não sei se é 0,95 ou se é 0,93, depois vocês pesquisem isso. Ou seja, ela admite entregar para você, em termos de potência reativa, 5%. O restante, a indústria precisa se virar para corrigir esse fator de potência. E ela te entrega não é porque é boazinha, não. É porque ela sabe que entre a troca de capacitor e indutor, essa energia ela não é ad eterna, ela vai sendo consumida, porque esses dois equipamentos, tanto o motor quanto o capacitor, ele vai esquentar e vai consumir parte dessa energia, realizando o trabalho ao esquentar. Então, por isso que ela topa repor isso em 5%. Bom, entendida essas coisas, agora sim a gente pode discutir aqui esse triângulo de potência. O cosseno desse ângulo aqui, ó, isso é fator de potência, conforme nós já vimos. Cosseno é cateto adjacente ao ângulo. Adjacente significa do ladinho. Do ladinho, quem está, ó, potência ativa. Bem, sobre hipotenusa. A hipotenusa, quem que é, ó? Potência aparente. Isso aqui é a parte. Isso aqui é o todo. Parte pelo todo é percentual. Ó, suponha, então, 95%. Ou seja, em 100 watts, 95% ou 95 watts realiza trabalho. Só 5% que não realiza trabalho. Em outras palavras, o fator de potência, no fundo, é o quanto de potência ativa que a concessionária está te entregando. Ou seja, o quanto ela consegue te tarifar. Hoje, o usuário doméstico ela não tarifa a potência reativa porque ela não tem como medir. Por que ela não tem como medir? Porque essa potência passa para um lado, gira o disco para um lado e ela volta. Então essa energia ela gira o disco para o outro lado. Ou seja, se gira para um lado e gira para o outro, ela não consegue computar essa energia. Por isso que ela só cobra a potência ativa. Mas isso já mudou. Ela já desenvolveu novos equipamentos, novos medidores que já conseguem tarifar, sim, a potência reativa. Isso só ainda não foi implantado nas residências, mas que não deve demorar muito, não, viu? Então, daqui a um curto espaço de tempo, nós seremos tarifados também pela energia reativa que a gente consome na linha. Isso porque para ela é um problema. Porque no usuário doméstico, olha só, isso aqui é um poste, tá? Isso aqui é outro poste. Isso aqui é o transformador com fio. Olha só, ela tem que ter um cabo maior, porque ela tem que trafegar aqui potência ativa e potência reativa. E ainda trafegar de volta potência reativa. Isso significa que ela tem que ter uma infraestrutura melhor. Ela tem que ter cabos mais grossos para conseguir trafegar potência, energia, né? Esses dois sentidos. Isso para ela é custo. Se isso para ela é custo, ela é doidinha para repassar esse custo para o usuário final. Então, não se assustem se brevemente a gente for tarifado por trafegar energia reativa na rede da CEMIG. Bom, entendido essas coisas, a gente pode voltar a falar aqui da nossa máquina elétrica. Bom, eu estou falando disso porque isso vai ter um impacto gigante. Um motor mal dimensionado, ele vai influenciar de sobremaneira no fator de potência lá na indústria. Ele vai ferrar esse fator de potência. E é esse cuidado que a gente, enquanto engenheiro eletricista, a gente precisa ter. E é isso que nós vamos ver na próxima aula. Como dimensionar bem esse motor. E aí nós vamos nos valer de 40 cálculos diferentes
para a gente poder entender essa máquina do ponto de vista elétrico e do ponto de vista de cálculos, para que a gente consiga fazer um bom dimensionamento. Mas o fato é que a potência de entrada ela tem que ser maior, conforme eu já disse, do que a potência de saída. Por quê? Porque aqui você tem que suprir a energia do eixo, mais a energia para o funcionamento das bobinas, mais as perdas, né? A gente tem aqui perdas no cobre do estator, perdas no cobre do rotor, a gente tem perdas magnéticas, tanto do estator quanto no rotor. Aí nós vimos que são aquelas perdas por esterese e corrente de Foucault, mas as perdas por atrito e ventilação, a gente coloca também um ventilador nesse eixo, e se a gente está empurrando o ar, a gente está usando a energia para outras finalidades, que não seja só para girar o eixo, mas também para empurrar ar. E isso, apesar de ser uma parte pequena do total da energia, é uma energia consumida sim. Portanto, a entrada ela deve ser capaz de suprir essa energia. Portanto, isso é considerado sim como uma potência necessária na entrada para que a máquina funcione. E a gente tem outras perdas, né? Perdas diversas, perdas nas escovas, enfim, perdas mecânicas no mancaulo, enfim, tem vários tipos de perdas que nós não vamos considerar todos no nosso modelamento matemático. A gente vai simplificar o máximo possível e aí chegar no modelo matemático com 95% de acerto. E eu estou para dizer para vocês o seguinte, uma equação matemática da engenharia capaz de prever 95% do resultado é uma excelente equação matemática, né? São poucas as coisas na vida que a gente tem certeza de 100%. Uma delas é a morte. A outra são os impostos. Você não consegue fugir de nenhuma dessas coisas. O restante, a gente consegue aproximar. E 95% de exatidão é muita exatidão. Isso é mais do que suficiente para a gente ter um bom controle dentro da engenharia elétrica. E a ressalva que eu faço aqui é o seguinte, essa potência de entrada, olha só, ela está associada ao cosseno do ângulo. Nós acabamos de ver que cosseno do ângulo da carga é fator de potência. Ora, isso aqui é extremamente importante a gente entender, principalmente na hora que a gente estiver calculando a partida desse motor. Porque se esse motor estiver partindo com um fator de potência horroroso, 0,8, por exemplo, nós vamos ter muita dificuldade de transferir energia da entrada, potência elétrica, para energia da saída, potência mecânica. Ó, o fator de potência do motor, ele ferra a conversão de energia de entrada para saída. Então a gente tem que ter cuidado na partida desse motor. E é por isso que a gente tem acesso às espiras do rotor, porque é através das espiras do rotor que nós vamos corrigir o fator de potência dessa máquina para ter a máxima transferência possível entre entrada e saída. Mas nós vamos ver isso no finalzinho da aula que vem. Como é que a gente faz para corrigir o fator de potência? E vocês vão ver que corrigir fator de potência significa melhorar o conjugado de partida. Rapaz, então é por isso, repetindo mais uma vez, que a gente tem acesso às espiras do rotor. Não para alimentar, mas para a gente colocar ali medidas de correção de fator de potência. Maravilha! Bem, senhores, a gente precisa fazer um paralelo, então, entre um motor e um transformador. Conforme eu disse, são máquinas idênticas. A diferença é que uma é estática e a outra gira. Então, elas têm muitas semelhanças, e aí nós vamos partir dessas semelhanças, já que vocês conhecem a máquina estática, ou seja, o transformador, vocês já passaram por esse modelamento matemático, nós vamos seguir esse mesmo caminho para a gente fazer o modelamento elétrico, do motor da máquina. A diferença é que a curva de magnetização ela é ligeiramente mais inclinada nos motores de indução. Olha só, essa aqui é a curva de magnetização do motor de indução. Essa aqui é a curva de magnetização de um transformador. Observe as semelhanças, são muito parecidas. A diferença é que o transformador não possui gap, ou seja, o núcleo magnético dele não tem nenhuma abertura. O fluxo, então, circula aqui, ó, com uma relutância muito baixa. Ora, e já o motor? O motor não.
eu vou desenhar o estator dessa máquina aqui, ó. E é o rotor aqui, ó. Esse espaço aqui, ó, vou até trocar de cor. Esse espaço aqui é o gap, isso é ar. Esse ar tem uma relutância maior do que a relutância dos entreferros, ou seja, do núcleo magnético estatórico e o núcleo magnético rotórico. Esse aumento de relutância faz com que nós tenhamos um menor acoplamento entre a entrada e a saída. E isso está muito associado à interação dos fluxos. Como a interação do fluxo entre entrada e saída é um pouquinho menor, essa curva de magnetização é um pouquinho mais inclinada, então, em relação à curva de magnetização do estator. Observem vocês que no transformador, nossa senhora, essas pilhas ficaram horrorosas. Eu consigo fazer algo melhor. Consigo não. Mas observe que a interação entre a saída, que é o secundário da máquina, e a entrada é um acoplamento muito melhor, porque você tem aqui um material ferromagnético para fazer esse acoplamento. Aqui, ó, entre o estator da máquina, que é o primário, e o rotor da máquina, que é o secundário, você tem ali uma relutância. Então, essa interação de fluxo entre primário e secundário no motor, ele é um pouquinho pior. Né? Daí, então, essa diferença na inclinação nesse motor de indução. Então, já que a gente vai fazer um paralelo entre motor e transformador, vamos recordar um pouquinho sobre transformador. Se a gente entendeu o transformador, o motor é algo muito semelhante. Então, obviamente, para que um transformador funcione, a gente precisa de tensão alternada, né? Porque conforme Lenz, só existirá tensão induzida se houver variação de fluxo no tempo. Ora, tensão contínua, você tem fluxo sim, mas esse fluxo ele é contínuo no tempo, então não vai induzir tensão aqui no secundário da máquina não, hein? Nós só vamos ter tensão produzida se houver variação de fluxo no tempo. Joia! E observem vocês que olha como é que o acoplamento se dá entre primário da máquina e secundário da máquina. Nós temos aqui a concessionária, CEMIG. Nós temos aqui a nossa residência. Ora, nós temos então um transformador que vai nos acoplar à geração, né, a CEMIG. E aí, veja bem, eu tenho uma corrente circulando aqui, essa corrente vai produzir um fluxo magnético, esse fluxo magnético vai circular e vai abraçar as espiras do secundário da máquina, fazendo ali com que surja uma tensão induzida proporcional ao número de espiras do secundário. Proporcional a essa relação entre primário e secundário. Se nós tivermos uma carga, significa que nós temos uma corrente circulando aqui. Corrente circulando aqui significa que nós vamos ter um fluxo nesse sentido aqui, que vai abraçar as espiras do primário. Ora, essa interação de fluxo, então, faz com que o primário da máquina enxergue o secundário da máquina. Então, veja bem, se houve uma demanda de carga aqui, um aumento de carga no secundário da máquina, significa que houve um aumento de fluxo aqui também no primário da máquina, em função do fluxo gerado no secundário dessa máquina. E como essas potências são iguais, ó, potência de entrada igual a potência de saída. Nós não inventamos energia, nós só transformamos. Mas, ô inferno, pilotar mouse devia ter curso. Professor. Oi? Tira uma dúvida para mim, por favor. Eu tenho Claro. essa dúvida. Você comentou que no indutor a corrente está adiantada em relação à tensão, certo? Corretíssimo. E aqui no gráfico aqui eu tô percebendo que no ponto zero a corrente é zero e a tensão está de pico, ou seja, ela está adiantada. É porque eu sei que o indutor e o capacitor é diferente, né? Vamos lá. Vamos entender isso. No capacitor, vamos entender o capacitor, que a bobina é o contrário.
num capacitor, o que que acontece? Quando eu ligar uma tensão aqui, eu vou pôr um resistor aqui só para não deixar a fonte em curto. Eu não vou nem desenhar essa fonte aqui, não. No instante de tempo igual a zero, você ligou aqui, ó, mais. O que que acontece? Você não tem carga nenhuma retida nessas placas. Como essas placas estão aproximadas, isso aqui vai polarizar os elétrons das placas desse capacitor, e ao polarizar, isso faz com que haja uma corrente aqui, ó, circulando. Embora essas placas não estejam encostadas umas nas outras. Então, olha só, primeiro eu tive corrente. A partir do momento que começou a circular a corrente, surge a tensão. Ora, então num capacitor, primeiro eu tenho a corrente, depois surge a tensão. Então a corrente está adiantada da tensão. Opa, eu ia escrever fluxo aqui. Eu acho que o Alzheimer já atacou grandaço. Vamos lá. Tensão. Na bobina. Na bobina, o que que acontece? Eu tenho aqui minha bobina. Se o capacitor é um curto na hora que você liga, a bobina é um curto na hora que ela está... Ih, rapaz. Vou desenhar de novo. A bobina é um curto no final, depois que ela está carregada. Então, de toda sorte, eu preciso aqui de um resistor para não curto-circuitar a minha fonte. Não vou desenhar a fonte aqui, não. Mas o que que é fato? Na hora que eu ligar uma tensão aqui nessa bobina, ela vai pegar essa tensão, essa bobina, vai gerar um campo magnético. Esse campo magnético vai abraçar essas espiras. Aí a gente tem indutância própria, indutância mútua, enfim. A gente tem indutâncias aqui de todo jeito que vão criar campos magnéticos. Esses campos magnéticos vão abraçar essas espiras. E aí, esse campo magnético vai orientar os giros desses elétrons. Depois que ele absorveu energia para fazer isso, é que a corrente circula. Ora, então num capacitor, no indutor, eu vou até trocar de cor aqui. No indutor, a gente tem a tensão primeiro. E a corrente está atrasada em relação à tensão. Observe que é exatamente o oposto. E aí, veja bem, a partir do momento que essa corrente começou a circular, esse cara aqui funciona como um curto. Ele deixa passar. Por isso que a gente precisa aqui desse resistor. Se no capacitor, no instante zero, o capacitor é um curto, a bobina é o contrário. No instante de tempo t igual a infinito, ele se transforma num curto. Ou seja, eles funcionam completamente opostos um do outro. Por isso que dá para a gente fazer correção de fator de potência com o capacitor. Porque na hora que a bobina quer dar potência reativa, o capacitor quer receber. E aí, o contrário também é válido. Na hora que o capacitor está doidinho para dar potência reativa, a bobina quer receber. Então, senhores, se a gente não tivesse gravando essa aula, eu diria para vocês que isso seria uma suruba eletrônica. É um tal de troca-troca de energia o tempo inteiro. Mas como essa aula está sendo gravada, eu vou dizer para vocês que o indutor e o capacitor estão defasados em 90 graus. Isso faz com que eles troquem energia um com o outro. Daí o fato da gente utilizar, então, o capacitor para fazer correção do fator de potência. Eu gastei muito tempo para poder explicar, acho que foi o Wendel que perguntou. Você entendeu? Para ser sincero, eu falei de tanta coisa que eu nem sei se eu respondi a sua pergunta. Eu consegui responder. Sim. Respondeu? Respondeu, Ora, obrigado. Isso fica claro aqui no gráfico. Olha só. Olha como isso é verdade. Na hora que a minha tensão é máxima, olha o que acontece com a corrente. É zero. Ou seja, de fato, elas estão defasadas aí.
e é de 90 graus, tá? Essa defasagem de tensão e corrente. Mas observe você que a entrada e a saída estão em fase, as tensões e as correntes. O detalhe aqui é o seguinte, que essas potências têm que ser iguais, né? A gente não inventa energia. Então, veja bem, a potência do primário tem que ser igual à potência... Opa! O cara já não sabe nem lei de Ohm mais. A coisa tá feia. Eu sugiro a gente parar essa aula e todo mundo ir pro boteco. Eu já comecei a escrever bobagem. Potência, tensão vezes corrente, né? Primário e secundário. E olha só, olha o que aconteceu aqui. Olha como é que o primário toma conhecimento do secundário. Ligamos um chuveiro na nossa casa. Corrente aumentou. Ora, corrente aumentou, maior fluxo no sentido contrário. Maior fluxo no sentido contrário, maior é a indução. Maior é a indução, o que vai acontecer? Essa tensão aqui ela é constante. Como ela é constante, a forma de equilibrar isso é fazendo com que a corrente do primário ela aumente para poder, já que isso aqui é constante, ela poder compensar a energia aumentada do secundário. Entenderam como é que esse acoplamento magnético acontece? Entenderam como é que a CEMIG toma conhecimento da gente? É por interação de fluxo entre primário e secundário na máquina. Aumentou carga aqui, aumentou a corrente, aumenta o fluxo. O fluxo abraça as espiras do primário. Isso faz com que a corrente do primário tenha que aumentar para poder compensar o aumento de potência lá do secundário. Ora, isso no motor é igualzinho, idêntico. Então, a gente já começa a entrar aí nos minutos finais da nossa aula, e aí daqui a pouquinho eu explico por que eu vou parar essa aula um pouquinho mais cedo. Vem as propostas. Bom, nós temos aqui, então, no transformador, a gente tem as bobinas do primário. Essas bobinas possuem resistência e reatância. Nós temos aqui as bobinas do secundário. Essas bobinas possuem resistência e reatância. E nós temos as perdas no núcleo, que são perdas por corrente de Foucault e perdas por histerese. Então, veja bem, mesmo que o secundário da minha máquina esteja aberta, ou seja, usuário nenhum, nós desligamos, fomos dormir, desligamos tudo, tiramos tudo da tomada, ó, corrente no secundário é zero. Isso faria com que a potência do primário também fosse zero. Haja vista que a gente não inventa energia, potência de primário tem que ser igual à potência de secundário. Mas a potência de secundário é zero, onde se conclui que a potência do primário também deveria ser zero. Mas não é. Não é por quê? Porque a gente tem perdas no nosso núcleo, que são aquelas perdas por histerese e corrente de Foucault. Então isso faz com que, mesmo que a potência de secundário seja zero, a potência do primário ela será ligeiramente diferente disso para suprir essas perdas. No motor é a mesma coisa. No sistema elétrico de potência, na maioria das vezes, a gente até despreza essa resistência aqui, ó. Principalmente quando a gente está falando de linha de transmissão e transformador. Porque a reatância ela chega a ser 30 a 40 vezes maior do que a resistência. Então a gente já dá uma simplificada no modelo. Mas ainda assim eu vou deixar o modelo um pouco mais incrementado. Essas perdas no núcleo aqui, ela é menos de 2%. Ela está em torno de 2%. Então, se eu simplesmente desconsiderar isso no meu modelo, no meu modelamento aí das minhas linhas de transmissão, incluindo aí geradores, transformadores, eu consigo aí um acerto de 98%, né, na previsão de demanda da minha carga. Bom, isso é muita previsão, isso é muito acerto. Então, compensa, às vezes, a gente trabalhar com modelo simplificado, tanto de transformador quanto de gerador, para que a gente torne as contas mais simples. O controle automatizado ele fica muito mais simples, porque essas equações diminuem bastante. Não é que elas diminuem, elas ficam mais simples. E aí a gente consegue automatizar tudo isso para criar inteligência do sistema elétrico de potência, para que ele faça esses controles. Chaveamento, por exemplo. Todo mundo chegou em casa e ligou o chuveiro à mesma hora. Isso acontecia muito uns anos atrás. Hoje não, porque os indivíduos trabalham em horários diferentes. Inventaram tudo da noite agora. Supermercado 24 horas.
O indivíduo saía de casa, do trabalho, ia para casa, hoje vai para academia, vai para o boteco, vai para um monte de lugar. Então, assim, o comportamento mudou. Mas antigamente não, todo mundo chegava em casa às 7 horas da noite e ligava chuveiro. E aí, veja bem, cargas ligadas ao mesmo tempo. A tensão do secundário do transformador caía. Ora, para você compensar isso, o que você tinha que fazer? Aumentar o número de espiras do secundário da máquina para aumentar a tensão. Dado 40 minutos, todo mundo desligava o chuveiro. Essa tensão tentava disparar, a tendência a disparar. Aí você ia lá, mexia no setup da máquina, diminuía o número de espiras do secundário e deixava essa tensão constante. Mas para isso você tinha que ter inteligência no sistema. Para ter essa inteligência, algumas simplificações eram necessárias, de sorte que a gente poderia trabalhar com esse modelo simplificado aqui. No motor, veja bem, nós temos o primário da máquina, que é o estator da máquina, que tem lá as bobinas de estator, portanto, tem lá uma resistência e uma reatância. Agora, a pergunta que eu faço é, a gente poderia, no transformador, também trabalhar com um modelo simplificado? Resposta imediata: não. Não dá para trabalhar com modelo simplificado. Por quê? Porque a gente tem ali um gap, a gente tem ali uma relutância que ela vai aumentar conforme o escorregamento da máquina se altera. Portanto, a gente vai ter aqui uma reatância que a gente precisa levar em consideração devido a esse gap, devido à interação de fluxo ali nesse gap, ou seja, devido ao aumento de relutância, tem uma diminuição uma variação de fluxo, né? E essa variação de fluxo ela depende do escorregamento. Bom, então tá. Eu acrescentei ali, já que eu não posso simplificar, vamos considerar então as reatâncias. Eu criei aqui agora um divisor de águas aqui, né? Eu criei um ponto A e B, que agora eu preciso saber o seguinte: beleza, o secundário dessa máquina também tem bobinas, né? Portanto, tem reatâncias e resistência. Será que eu consigo, então, encaixar o secundário dessa máquina, que na verdade é um rotor, nesse ponto AB, diretamente ali? Será que sim? Resposta. Resposta: não. Não dá simplesmente para eu pegar o secundário dessa máquina aqui, e encaixar ele aqui, para criar o meu modelo. Por que não? Simples. Num transformador, se ele está vazio no secundário, significa que a corrente aqui, do secundário é zero. I2 é igual a zero. E no motor? No motor, se ele tiver vazio, o eixo está girando. Se o eixo está girando, o I2 aqui, a corrente secundária, que na verdade é a corrente do rotor, é diferente de zero. Ora, então, o mínimo que eu preciso fazer no meu modelo elétrico para deixá-lo coerente é um curto-circuito aqui. Bom, aqui agora a gente precisa também de uma pausa para meditação. Eu nem discuti essa equação aqui, deixa eu voltar para discuti-la. A gente sabe também que a gente tem uma reatância aqui no secundário. A gente tem uma impedância no secundário e a gente tem aqui a reatância. E a gente sabe a equação da reatância. Ômega L. Não é isso? Opa, faltou o L aqui, Essa equação está errada. Faltou o L. Aonde 2πf é ômega. Ora, acontece que no primário, esse 2πf, isso aqui, esse F é a frequência da rede, que é igual a 60 Hz. Portanto, essa reatância aqui vai ser fixa, porque ela depende da concessionária. Agora, no secundário da máquina, essa frequência aqui é a frequência relativa. É a frequência de giro entre rotor e estator da máquina. Portanto, é a frequência de escorregamento. E essa frequência de escorregamento, ela varia, porque se você coloca peso no eixo, esse eixo muda a velocidade. Se você retira, também essa velocidade vai se alterar, ela vai diminuir e vai aumentar. Portanto, eu tenho uma reatância ali que é variável, ela não é constante, e eu preciso levar isso em consideração no meu modelo matemático. Então, veja bem, eu preciso
considerar aqui, ó, o escorregamento. E veja bem, nós vimos lá na equação que a tensão induzida no rotor depende da velocidade. Ora, se a velocidade ela está associada ao escorregamento, se esse escorregamento altera a velocidade, altera a tensão induzida no rotor, também se altera. Portanto, eu preciso corrigir essa tensão aqui em função do escorregamento. Então, não dá para ligar isso aqui direto, não. Ó. Por causa dessa diferença de tensão que eu vou ter aqui. E, além do mais, é aquilo que eu disse, né? No motor a vazia, a corrente aqui é diferente de zero. Portanto, eu vou ter que fazer um curto-circuito aqui nessa máquina para poder representar uma corrente ali no secundário da máquina, que eu estou chamando aqui, na verdade, é a corrente rotórica. E aqui ainda tem um problema nesse meu modelo. Veja bem, a corrente que esse sistema foi projetado para funcionar prevê aqui uma tensão induzida no eixo, nas espiras do rotor dessa máquina. E quando você curto-circuita essa tensão, ó, a corrente que vai circular aqui aumenta, porque a tensão que está aplicada nesse sistema, ela depende, vai ser E2, e essa tensão que estava aqui, ó, inicialmente, que agora é um E2 corrigido pelo escorregamento. E2 menos V2, que é a tensão induzida, que é a força contra a eletromotriz que surge ali nas espiras de secundário, face à interação de fluxo rotórico e estatórico. Se agora eu considero que essa tensão é zero, essa diferença de tensão ela aumenta, significa que essa corrente aqui vai aumentar. Significa que eu estou colocando em risco a minha máquina com uma corrente maior. No meu modelo elétrico, eu preciso resolver esse problema também. Para resolver isso, a gente vai criar um pequeno artifício. Olha só, para ter corrente aqui, eu preciso considerar, a princípio, um curto. Se isso aqui é um curto, a gente consegue calcular essa corrente rotórica. Ora, perdão, a gente consegue, por exemplo, calcular essa tensão aqui. Ó. Essa tensão tem a ver com a corrente que circula aqui, que é a corrente de secundário, que eu estou chamando aqui, que é a corrente rotórica, multiplicado por essa impedância que a gente conhece. Ora, então eu sei que tensão é essa. Agora o que eu vou fazer é um ajeitamento matemático, um malabarismo. Eu vou multiplicar isso aqui por 1. Isso aqui, ó, esse meu modelo, do jeito que ele está aqui, ele tem um problema, na verdade. Que eu precisaria simular essa minha máquina com uma tensão variável. Sem problema. Está com varivolt ali, eu consigo, na bancada, simular uma tensão variando. O problema é simular uma reatância variando. Essa reatância que varia com a frequência. Então, eu precisaria de uma fonte de tensão com uma frequência. Pô, já começa a complicar o meu modelo matemático, meu modelo elétrico. Simular esse motor em bancada já não fica uma coisa tão trivial assim. Então, eu vou me valer aqui de um ajeitamento matemático. Eu vou isolar a corrente rotórica aqui, ó. Ou seja, eu vou passar essa parcela para cá dividindo, sorte que eu tenho isso aqui. E vou multiplicar isso por 1. Mas o que é o meu 1? É 1 sobre S. Vou multiplicar isso tanto no numerador quanto no denominador. Quando eu fizer isso, observem vocês que eu posso cortar esse escorregamento aqui. E aqui ó, eu posso dividir isso em fração. Quando eu dividir isso aqui em fração, eu vou ter a R2 sobre S, e esse S cancela com esse S. Olha que troço bacana. Significa que essa minha tensão é 2, agora, com esse ajeitamento matemático, ela passou a ser constante. Ela não depende mais de escorregamento. Ora, veja bem, além disso, a minha reatância também já não depende mais de escorregamento. Ela agora pode ser fixa. E o que eu tenho aqui é um resistor que varia. Ora, resistor que varia é fácil de a gente simular. É um reostato, é um potenciômetro, é alguma resistência que eu consigo ali ter acesso e variar essa resistência. Então, simular isso aqui em bancada é tranquilo. Ora, vejam bem, senhores, eu resolvi o problema do meu curto-circuito, que agora, com essa configuração aqui, eu tenho de fato um I2 circulando, e aqui a diferença de tensão aqui ela vai ser o suficiente para eu não comprometer esses enrolamentos e ainda deixar essa tensão constante.
Então, significa que agora eu consigo encaixar isso aqui naquela parte que eu havia separado. Então, senhores, olha só, o meu circuito elétrico motor agora está completo. É isso aqui que nós vamos utilizar como circuito elétrico de um motor. O que a gente precisa agora é encontrar o modelo matemático desse circuito elétrico aí. Isso é mole para a gente, que a gente sabe circuito elétrico, a gente sabe lei de Norton. Ora, esse modelamento matemático, então, eu vou começar a desenvolver com vocês na próxima aula, porque aí a gente vai fazer todo o detalhamento, todo o modelamento matemático num tapa só, em, pasme, 40 cálculos diferentes, com um pouquinho de teoria que eu ainda preciso discutir com vocês. Senhores, eu vou parar a gravação dessa aula aqui para a gente discutir tudo isso. Eu não quero alongar nesse vídeo para não ficar demorado demais para vocês assistirem depois. Eu vou parar essa gravação e eu preciso discutir outra coisa com vocês também. Então,